Vamos então ter via Skype, portanto, numa conversa online, vamos falar com o Dr. Augusto Santos Costa, diretor técnico da Biogem. Muito boa tarde, Dr. Augusto. Boa tarde, Gabriela. Está a ouvir-nos bem, não é, o Dr. Augusto? Estou sim, senhor. Muito bem, muito bem. Okay. Tendo em conta o panorama atual, é sempre importante falarmos de testes. Sabemos que a testagem é aqui um ponto fundamental para tentar perceber quem é que deve ficar em casa mesmo resguardado, não é? Estamos aqui a chegar a um período em que provavelmente vamos novamente ter um confinamento geral, mas o que é este teste rápido de saliva? Como é que ele foi criado, vamos dizer assim, e quais as suas grandes vantagens relativamente àquilo que já existe no mercado? Boa tarde, Gabriela. A grande vantagem do teste de saliva é referente à sua amostra, ou seja, a amostra que é colhida deste teste de saliva. Este teste de saliva é igualmente um teste rápido antigénio, tal como todos os outros que já conhecemos e que estão em Portugal e que são largamente utilizados no dia-a-dia pelas entidades que têm capacidade para o fazer e que correspondem às necessidades estipuladas pelas autoridades portuguesas. Este teste de saliva difere dos outros pela amostra que é colhida, ou seja, é colhida uma amostra de saliva, ao passo que os outros testes antigénio disponíveis no mercado recolhem amostras da nasofaringe e ou da orofaringe. Portanto, aqui a grande vantagem é o tempo, não é? Porque em 15 minutos consegue-se perceber, mas... Neste caso o teste é mais rápido. Mais rápido? São 10 minutos o tempo de leitura, podendo ocorrer a leitura entre os 10 e os 15 minutos, mas aos 10 minutos já obtemos um resultado. As vantagens estão ligadas à forma da colheita, ou seja, Exatamente. A colheita utilizando a saliva proporciona uma vantagem muito benéfica relativamente ao procedimento que conhecemos todos da zaragatoa, ou seja, torna-se num teste que é não invasivo, porque o procedimento de zaragatoa tem uma invasividade no nosso organismo e permite claramente dedicar este tipo de teste principalmente a camadas jovens, ou seja, crianças, que sabemos claramente que há uma dificuldade inerente ao procedimento de testagem de zaragatoa, mas também em situações em que tínhamos pessoas com bloqueios dos dispositivos no cargo na zona da nasofaringe, principalmente, e por isso este teste aporta esta vantagem específica relativamente à amostra que é colhida. Agora, nós temos algumas imagens que a Biogem também nos fez chegar e é importante vermos aqui o procedimento. Vamos acompanhar as imagens com o seu raciocínio, Dr. Augusto. Antes de mais, se calhar voltávamos aqui ao início. Qual é o grande poder e qual é a grande mais-valia de facto, cada vez mais testarmos mais e, nomeadamente, as nossas crianças, por exemplo? É crucial testarmos toda a população, não só os mais pequenos, mas também os mais idosos. Todos nós ouvimos diariamente a importância de testar, porque só se testarmos é que vamos identificar os casos que estejam ativos, sejam eles sintomáticos ou assintomáticos. Se não os testarmos, vamos continuar sem saber se a população está ou não está infectada e se pode estar a infectar os outros. Só se fizermos uma testagem em massa é que tal é possível. E estes testes rápidos permitem efetivamente identificar casos ativos que são capazes de infectar os outros. Em termos de performance diagnóstica destes testes rápidos, os mesmos cumprem os requisitos que foram estipulados pelas autoridades portuguesas, ou seja, têm uma sensibilidade superior a 90%, neste caso estamos a falar de uma sensibilidade de 94,3%, e uma especificidade... É muito bom, não é? É muito positivo.
é muito Sim. positivo, e uma especificidade superior aos 97%, que neste caso estamos a falar de 100%. O que significa o quê? Significa aquilo que é a previsão que a própria Direção-Geral de Saúde menciona várias vezes sobre este tipo de teste rápido, os chamados point of care tests, que efetivamente dão-nos uma certeza nos casos positivos, sem sombra de dúvidas, e é esta a mais-valia que devemos utilizar, porque se nós queremos identificar casos positivos de forma rápida, somente com a massificação deste tipo de testes, que aportam, como é óbvio, benefícios económicos ao chamado Gold Standard RT-PCR, será possível esta massificação. Estes testes também vêm aportar não só esta vantagem relativamente às populações, principalmente as populações mais jovens, pelo procedimento que utilizam, mas também aportam uma vantagem significativa na massificação face à facilidade da colheita da amostra. Claro, é muito fácil percebermos que de facto é muito mais fácil fazer um teste deste género, que em 10 minutos dá um resultado fiável, do que propriamente fazer um PSR, que muitas vezes, quando as pessoas, ou porque têm que se deslocar, ou porque têm que estar com outras pessoas, ou porque têm que, nomeadamente, fazer alguma viagem de caráter urgente ao nível de trabalho, portanto, têm que se apresentar testes e, portanto, muitas vezes se esperam dias, não é? E, portanto, enquanto estes dias decorrem, a pessoa pode, eventualmente, estar infectada e infectar outros, não é? Exatamente. E não podemos também esquecer-nos da facilidade da técnica versus a técnica do PCR e dos antigénios que utilizam a Zaragatoa, que uma técnica mal feita pode causar drasticamente um resultado que possa ser um falso negativo inerente ao mesmo. E por isso mesmo, uma técnica que é muito mais fácil de execução e com um menor grau de erro na mesma, aporta claramente um benefício. Doutor Augusto, depois de recolhida a saliva, não é? Portanto, é recolhida a saliva da pessoa, o que é que acontece nestes testes? Como é que é feito? Nós estivemos a ver as imagens, mas pedia-lhe que nos aqui ajudasse a perceber ainda melhor. Muito bem. O teste utiliza um tubinho que já vem com o chamado reagente, que vai basicamente conseguir recolher os antigénios presentes na amostra. Este reagente vai desagregar os antigénios para a solução e, por isso, há aqui um timing de execução desta reação que acontece de forma rápida. Basta fazer uma agitação do tubinho durante 10 vezes e, após esta agitação, consegue-se realmente extrair os antigénios da amostra. Assim que os mesmos estejam extraídos, colocam-se 2 a 3 gotas na cassete e a cassete começa a reagir. Isto é um ensaio imunocromatográfico, ou seja, existe uma migração da amostra ao longo da fita que está dentro da cassete. Esta fita está impregnada com anticorpos que vão reagir com os antigénios que estão na amostra. O que acontece é que, se a amostra contiver antigénios, estes vão se ligar diretamente aos anticorpos que foram fixados na fita da cassete e que, por imunocromatografia e por coloração, no caso de haver esta ligação entre os antigénios e os anticorpos, formam um composto que passa a ter uma cor, ok? E por isso é que vamos ver a reação ocorrer ao longo da tela, da fita, da cassete, dando uma coloração vermelha obrigatória na região C, de controlo, o que significa que nos dará que o teste é válido, ok? E depois poderão acontecer uma de duas situações. A situação em que o teste dá um resultado negativo, só vai aparecer a linha C marcada, ok? Certo. No caso de um teste
dar resultado positivo. Aparecem duas linhas, aparece a linha na região C e aparece a linha na região T de teste. Muito bem. Portanto, da experiência que tem sobre este teste, existem muitos falsos negativos, não? É assim, como qualquer teste, há possibilidade de obtermos falsos negativos e por isso o resultado de sensibilidade ao nível dos 94,3% dá-nos aqui uma percentagem possível de falsos negativos. Estes falsos negativos, se existirem, terão que ser reconfirmados, tal como todos os outros testes, nomeadamente os antigénios. Se houver um historial clínico que nos possa levar a que a pessoa que está a executar o teste deveria eventualmente obter um resultado positivo e o mesmo vem negativo, a recomendação é de fazer um teste confirmatório pelo método Gold Standard. Porquê? Porque vamos conseguir eventualmente identificar uma carga viral inferior comparativamente à dos antigénios. Agora, relativamente ao aspecto económico, tem aqui a indicação de que, de facto, este teste também é bastante mais barato. Portanto, a pergunta óbvia e que toda a gente em casa de certeza que está a pensar nela, e é que a minha função é fazer essas perguntas, é exatamente porque é que não se faz mais estes testes. Pois, isso é quase a pergunta para o chamado 1 milhão de euros. Isso não nos cabe, infelizmente, a nós, enquanto empresa, dar a resposta certa. O que é um facto é que hoje há ferramentas para que exista esta massificação e, efetivamente, não se compreende porque é que não se faz a utilização das mesmas de uma forma ainda superior àquela que hoje já se utiliza. Comparativamente, por exemplo, se estivermos aqui a pensar no que é o setor escolar, não é? As médias e grandes empresas, portanto, tinha toda a vantagem, não é? Fazermos mais testes destes, certo? Exatamente. E quer o setor escolar, quer as empresas, ao nível da sua gestão, estão já a implementar este tipo de testagem. Uma testagem recorrente para que haja efetivamente a possibilidade de identificação de possíveis casos maioritariamente assintomáticos e que pela testagem cíclica, semanalmente, certo, na maioria dos casos, tal é possível, ok? E claramente com o investimento económico que acaba por não ser encarado como uma despesa, mas sim como um investimento na própria empresa, claro, não só porque possibilita identificar os chamados casos positivos, que não vão impactar o normal funcionamento não só da empresa, mas também no próprio colégio ou na própria escola e colocar em causa a saúde dos outros que convivem com aquilo que possa estar. Otimizar o funcionamento da instituição, seja ela escolar ou outra, não é? Nesse sentido, ou seja, se calhar há pessoas que mais facilmente podem ir para casa e já se percebe o tempo que terão que estar em casa, sem que outras tenham que ir para casa nesse sentido, não é? Portanto, em termos de produtividade, etc., nós estamos aqui a acompanhar o seu raciocínio. Outra questão que me parece importante é percebermos porque é que estes testes com a saliva chegam mais tarde. Tem a ver com o avanço da ciência? Porque é que o PCR sempre foi o gold standard? Posso lhe dizer que já existem testes PCR que utilizam a saliva, ok? Qual é que é a dificuldade? Sim, eu já tive a oportunidade de fazer aqui um indireto com uma equipa da Biogem. Sim, nesse caso foi antigénio, antigénio por Zaragató, sim. O que eu estava a dizer é que já existem testes PCR em que a colheita da amostra não é apenas a naso e orofaringe, ou seja, por técnica de Zaragató. Já existem PCRs que utilizam a amostra de saliva. A dificuldade é perceber
como é que o vírus se comporta e se efetivamente existe uma grande probabilidade de conseguirmos identificá-lo em amostras biológicas diferentes daquelas que começaram a ser utilizadas na nasa e na orofaringe, ok? E isso só é possível com o passar do tempo, com o conhecimento do vírus, com o conhecimento da forma como o mesmo se comporta e como é que pode ser detectado. E por isso, essa é a razão pela qual os testes de saliva não apareceram logo como uma possibilidade na fase inicial. É importante percebermos isto, é importante percebermos isto, não é, Dr. Augusto? Porque há sempre as pessoas que têm alguma tendência para duvidar mais daquilo que acontece e da forma como a ciência avança, não é? E, portanto, é importante percebermos, não é? Porque é que... Já há estudos também no sentido de identificar positividade ou negatividade em outras amostras biológicas, principalmente nas fezes, porque sabemos que o vírus é excretado e pode também eventualmente ser identificado nesta amostra biológica. Quando há pouco falávamos das vantagens do teste e dos setores onde podem ser efetivamente uma mais-valia, podemos também mencionar o setor da cultura. Sabemos que o setor da cultura é algo que tem sofrido drasticamente ao longo destes tempos de pandemia, e um teste como o da saliva, rápido, possibilitar-nos-á, de uma forma mais simples, podermos utilizá-lo de forma massificada. Por exemplo, estou-me a recordar no início de um evento, no início de um colóquio de cultura ou até de um festival, para que eventualmente possamos retomar a normalidade também nestes eventos o mais rapidamente possível. Portanto, fica aqui também esta dica, não é uma dica, mas este é um aspecto muito importante, não é? Porque estamos a falar de um teste que economicamente tem então grandes vantagens, não só numa perspectiva mais micro, como numa perspectiva mais macro, não é? Exatamente. Portanto, é importante falarmos sobre isto, testes rápidos de saliva para diagnóstico da Covid-19 e, portanto, sensíveis ao vírus SARS-CoV-2. Dr. Augusto Santos Costa, alguma novidade que esteja a ser estudada? O que é que poderia ser ainda também mais inovador e que esteja a ser estudado para chegar ao nosso mercado? Alguma coisa? Ao nível da Covid-19, neste momento, aquilo que nós queremos que aconteça enquanto não houver imunidade de grupo é que haja testes, que as pessoas se possam testar e que efetivamente os testes que estejam no mercado possibilitem-nos dar com certezas as respostas que todos queremos. Em termos de novidades, hoje, daquilo que é o nosso conhecimento em termos de produtos para a utilização específica na Covid-19, não vemos grandes novidades. Falava-se sobre a possibilidade de existirem testes que as próprias pessoas pudessem fazer em casa, mas não acredito que tal vá acontecer, pelo menos num futuro próximo, porque esta pandemia é uma pandemia grave, é uma pandemia de todos e que é necessário controlar todos os casos positivos e por isso tem que haver uma segunda pessoa, pelo menos para caráter de confirmação, vamos dizer assim. Tem que haver um controle por quem está capacitado para tal, não só profissionais de saúde, mas nas entidades que podem comunicar isto mesmo às plataformas em vigor, para que os passos seguintes de acompanhamento pelos médicos, pelos delegados de saúde, façam também o seu papel ativo na monitorização dos casos que estejam positivos até voltarem à normalidade e que, como é óbvio, todos queremos que isso aconteça sempre de forma positiva, que as pessoas possam não ter o desfecho que ninguém gosta que aconteça. Exatamente. Dr. Augusto Santos Costa, muito obrigada pela sua presença, ainda que virtual, aqui no nosso consultório.